Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paroquianos, paroquianas, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro, chegamos mais uma vez até você ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Recordo que nós estamos nesse grande mês de setembro, o mês da Bíblia. Estamos nesse caminho, no itinerário da 24ª semana do Tempo Comum. Sempre o desejo nosso é que essas reflexões possam ajudá-lo, a você, sua família, a criar esse vínculo afetivo, efetivo com a Palavra de Deus. Que ela possa penetrar no seu coração, que ela possa ser luz para a vida de cada um de vocês. Portanto, hoje, nesta quinta-feira, dia 19, a gente inicia as reflexões com o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 até 50. Um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus e, com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher estava tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. E então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. E então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Veja, caros irmãos e irmãs, essa parábola vem muito à nossa mente. E ela é uma parábola exclusiva de Lucas. E ela, obviamente, quando a gente lê essa parábola, escuta, medita, ela abre para a gente um enorme leque para fazer várias considerações. Jesus, ele aceita comer em companhia de um fariseu que nem suspeita que algo revolucionário vai acontecer. Entra em cena uma mulher que é conhecida então na cidade como mulher pecadora, e um golpe violento para o fariseu, que por se considerar então justo diante de Deus, ele não digeria a presença de pecadores. E Jesus, na sua forma muito serena, ele acolhe a mulher e se deixa tocar inclusive por ela. Não economiza, ela não economiza afagos e lágrimas de amor e gratidão. Jesus, ele sabe muito bem da sinceridade do gesto dessa mulher considerada pecadora.
como também Jesus, ele sabe fazer leitura da maldade que está lá dentro no coração do fariseu. E então ele põe cada coisa no seu devido lugar. Ele realça a atitude amorosa da mulher, mas ele também corrige o mau juízo que está assim no coração, ruminando o coração do fariseu. E justifica aquela que fora pecadora e chama a conversão quem se achava impecável, cobridor de todas as leis e normas, justo. O fariseu, ele achava que não tinha pecado, porque observava em tudo a lei, certinho. A segurança pessoal que eu, fariseu, crio para mim pela observância das leis de Deus e da igreja, elas muitas vezes me impedem de experimentar a gratuidade do amor de Deus. O que importa não é a observância da lei em si, mas sim o amor com que observou a lei. Ao final do Evangelho, Jesus declara a mulher perdoada e acrescenta: tua fé te salvou, vai em paz. Nessa frase transparece a novidade da atitude de Jesus. Ele não condena, mas acolhe. E foi a fé que ajudou a mulher a se recompor e a se reencontrar consigo mesma e com Deus. Então, no relacionamento com Deus, uma força nova despertou dentro dela e a fez ela renascer novamente para a vida. Chegamos à sexta-feira, no dia 20 de setembro, dia que nós vamos então rezar, vamos meditar com o evangelista Lucas, a partir do capítulo 8, versículos de 1 até 3. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Percebamos que nesse pequenino trecho, no início do capítulo 8, do evangelista Lucas, ele dá para nós, fornece para a gente, enfim, algumas informações sobre quem acompanhava Jesus no seu ministério, na sua missão. Diz o Evangelho que acompanhavam ele, os 12, obviamente, mas também, segundo uma informação que é muito própria de Lucas, acompanhavam ele na sua missão algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos, curadas de enfermidades. E Lucas ainda faz mais, indica o nome delas, diz quem elas são. Aqui no Evangelho diz que era Maria Madalena, que era Joana, que era Susana e outras mulheres. Veja que eu faço esse destaque, a meditação, obviamente a reflexão não deveria ser diferente, porque esta notícia, essa informação que Lucas traz, ela não deve nos espantar. Lucas, como bem sabemos, ele tem uma formação diferente, uma formação mais aprofundada, uma pessoa tem sensibilidade. Então, por causa dessa formação e sua sensibilidade, ele dava grande atenção para a presença das mulheres na vida de Jesus. E aqui elas não são apenas ouvintes da sua palavra ou então destinatárias dos seus milagres. Elas colaboram com ele, apoiando o seu ministério, apoiando então a sua missão. Umas tinham sido curadas de suas enfermidades, outras outras que tinham um certo poder aquisitivo, colocavam então os seus bens materiais à disposição de Jesus e também da missão. Ora, esse detalhe é importante para dizer assim que a comunidade de Jesus, desde o seu princípio, ela é composta de homens e mulheres. E Jesus soube valorizar a presença e o serviço
das mulheres durante sua vida pública. O que certamente, dado o pensamento, enfim, cultura de época, certamente isso desencadeou críticas e, por que não dizer, também malevolência de alguns dos seus contemporâneos, apenas habituados a instrumentalizar e a explorar as mulheres. Então as mulheres eram vistas sempre como objeto. E todos estavam de fato empenhados no serviço do reino. Jesus, os 12, as mulheres, os outros discípulos. Enfim, quer dizer, embora trazendo isso para nós hoje, penso que é uma luz. Por que eu digo que é uma luz? Porque nós na igreja, nós estamos em época, no próximo mês nós vamos ter em Roma a segunda fase do sínodo, dessa busca da igreja de caminhar juntos, da sinodalidade, de crescer no trabalho conjunto. Então, embora a igreja ela reconheça a importância da participação da mulher na vida eclesial, o próprio Papa Francisco ele admite que ainda é preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na igreja. Então, oxalá também que nesse caminho sinodal que nós estamos percorrendo na igreja, que nessa discussão, enfim, que as luzes do sínodo possam ajudar a ampliar esses espaços da presença feminina, nos serviços, nos próprios ministérios, dentro da vida, na missão da igreja. E no sábado, dia 21 de setembro, nós vamos rezar com o evangelista Mateus, capítulo 9, versículos de 9 até 13. A gente muda de evangelista, de Lucas para Mateus, porque no sábado a gente celebra na igreja São Mateus Apóstolo. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Veja, celebramos no sábado, então, o evangelista São Mateus. E ao narrar o seu chamamento por Jesus, o próprio Mateus usa o seu próprio nome, Mateus. Os outros 3 evangelistas, ao narrarem o mesmo episódio, chamam ele não por Mateus, mas chamam ele de Levi, o seu segundo nome. Provavelmente, aqui são suposições, provavelmente menos conhecido, talvez para esconder o seu nome de publicano. Enfim, para dizer que, de qualquer forma, Mateus, pelo contrário, ele se reconhece como publicano, um grupo de pessoas pouco honestas e desprezadas, porque eram colaboradores dos romanos. Então eles eram mal vistos, mal falados. Mas Jesus chama ele, certamente com escândalos de muitos, bem pensantes, que se consideravam não pecadores, justos. Mateus, ele apresenta-se como um publicano perdoado e chamado por Jesus. A vocação de apóstolo, que é uma vocação dos 12, mas é uma vocação de discípulo, de apóstolo, minha, sua, de cada um de nós, ela não deve se basear em méritos pessoais, mas unicamente na misericórdia do Senhor. Só quem se dá conta da sua pequenez, da sua pobreza, aceitando-a como o lugar onde Deus derrama a sua misericórdia infinita,
É só nessas condições que a pessoa vai estar de fato em condições de se tornar um apóstolo, um seguidor. Alguém que vai ser capaz de tocar as almas em profundidade. Por que isso? Porque diante da sua simplicidade, de sua pequenez, ele tem a capacidade de comunicar o amor de Deus, o seu amor misericordioso. Também eu chamo a atenção, além de fazer essa reflexão à luz de São Mateus, o que o próprio Evangelho nos coloca nesse tema do chamamento. Depois de ser questionado por que o vosso mestre come com os pecadores e com os cobradores de impostos, Jesus dá essa resposta: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Creio que aqui também há uma chave de leitura para a gente. A gente que se coloca nessa perspectiva de sermos discípulos, de sermos apóstolos, sermos missionários, estarmos a caminho, também nós precisamos buscar, aqui não se trata tanto de ser os pecadores, mas a chave de leitura para mim aqui está também nessa perspectiva de como que a gente, na nossa missão, no nosso apostolado, a gente se desafia a buscar aqueles que estão afastados. A gente às vezes se contenta muito em nossas comunidades com a presença física daquele grupo que está sempre ali todos os domingos, nas celebrações eucarísticas. Mas a gente às vezes se esquece de buscar aqueles que estão afastados. Jesus também ele diz, olha, eu vim para chamar, não somente para chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, também a gente se abrir o nosso horizonte, de a gente também ser capaz de tocar as almas em profundidade daqueles que estão afastados. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, as reflexões desta 24ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda paz, todo bem, com a intercessão de Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês.